Já chego. Depois eu acho ele aqui. Mas aí o parágrafo 2º ainda do 133 fala: aplica-se ao disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Personalidade inversa é quando a pessoa jurídica ela é utilizada não assim e não uma forma de as obrigações estão na pessoa jurídica e o sócio reúne todo o patrimônio. Mas a personalidade de desconsideração inversa e o abuso inverso da personalidade é quando se constitui pessoa jurídica para ocultar patrimônio pessoal. Isso acontece nas ações de família, assim, eu não tenho nada para partilhar no meu divórcio, porque todo o meu patrimônio está em nome da pessoa jurídica da qual eu sou parte ou único titular e etc. Então, por isso, se desconsidera a personalidade de modo inverso, e esse procedimento também é aplicável. Afasta o véu da pessoa jurídica para devolver para o particular o patrimônio, e não o inverso, né? Como nós estamos acostumados a ver de modo corrente. Então, se aplica nos dois, tá? O incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução fundada em título extrajudicial. Ou seja, cabe em todo que é lugar esse incidente. A instauração do incidente será comunicada ao distribuidor para anotar lá. Por que é importante dar publicidade? Porque a certidão, a partir do momento em que houver a anotação, já consta que João da Silva consta lá com um incidente contra ele, porque já alerta terceiro também, quando for contratar com aquela pessoa, de que ele pode não ser mais o responsável, pode não se tornar responsável, mas há risco de se tornar responsável sim, e qualquer alienação ou oneração capaz de torná-lo insolvente será tida em fraude de execução. Então, por isso se anota lá no distribuidor. Dispensa-se, isso aqui também é interessante para o Justiça do Trabalho, o parágrafo 2º do 134. Dispensa a instauração do incidente de desconsideração quando a desconsideração for requerida na petição inicial. Porque, por vezes, mais comum na Justiça do Trabalho até do que na Justiça comum, já colocar logo o grupo econômico todo listado como réu e, eventualmente, já indicar também a figura do sócio como réu, não é? Então, citou todo mundo ali, já não tem cabimento o incidente de desconsideração. Todos vêm e apresentam defesa. Está claro no parágrafo 2º. Dispensa a instauração do incidente se a desconsideração for requerida na inicial, hipótese em que o réu ou a pessoa jurídica será citado. Já facilita. Talvez o que mais comum, né, possa acontecer. A instauração do incidente suspende o processo, salvo, naturalmente, se ele tiver sido requerido na petição inicial, tá? E aqui que era o parágrafo que eu estava procurando, não tinha achado lá em cima. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. O requerimento deve observar e indicar os pressupostos específicos, quais? Da lei material. Se é consumerista, é o artigo 28. Se é no Código Civil, o artigo 50. Se é na CLT, o artigo 2º. Então, ele vai ter um conteúdo cognitivo vinculado à confirmação ou não da ocorrência da hipótese que autoriza a desconsideração, para depois efetivamente aplicar o seu efeito, que é, naquele processo específico, tirar a proteção da personalidade jurídica distinta e alcançar o patrimônio, né? Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer provas em 15 dias. Concluída a instrução, o incidente é resolvido por decisão interlocutória. Decisão essa que aqui no nosso caso cabe agravo. Deixa eu confirmar. No nosso caso aqui no Código de Processo Civil, essa decisão da desconsideração da personalidade jurídica é agravável. Por favor, sim. Eu estou autorizando aí. Sim. O nosso artigo civil não trata da despersonalização do. O nosso parágrafo 2º trata da responsabilidade solidária do grupo. A despersonalização é tirar a responsabilidade da pessoa X para seus sócios. O nosso segundo não tem nada disso. O nosso segundo é para dizer é responsável A, B e C, porque compõem o mesmo grupo econômico e subentende que aquele grupo econômico foi beneficiado com aquele trabalho. Aí, eu acho que a nossa materialização não está indo para o segundo.
No Código do Consumidor, sim. No Código Tributário Nacional, sim. Só pode da regra consumidista e da regra tributária. De qualquer maneira, no parágrafo 2º do artigo 2º, ainda que não haja ao alcance 2 sócios, né, mas para alcançar a empresa pertencente ao grupo, também pode ser que haja necessidade de ouvi-la e de citá-la. Sim. Sim. Mas isso já se faz, né? Jurídica, sim, não sócio. Sem afastar a personalidade, já. Mas esse vale aqui também do CDC e do tributário, pela responsabilidade. Sim. E os exemplos de desconsideração, até um professor de onde me socorri, ele indica a possibilidade o exemplo do artigo 2º como sendo exemplo de desconsideração. Mas aí pode ser, assim, só procurando entender o que ele faz, assim, trocando com vocês dessa experiência que vocês têm mais, porque a obrigação foi contratada originariamente pela empresa A, né, para alcançar e para verificar, assim, que na verdade o pagamento pode ser feito pela empresa B e C, porque elas também se beneficiaram. Talvez eles indiquem essa hipótese por trocar o destinatário da obrigação. Arrastamento, né? Arrastamento, Mas arrastamento também é comum agora, né? Mas o artigo 8º, que autoriza a aplicação do direito comum naquilo que for substantivamente. E aí a gente aí pega o... E aí ele está na linha do direito material. Do direito material, exatamente. Tanto o artigo 2º, com essa vertente, quanto o CDC, quanto a lei do CAD, quanto a lei ambiental, o direito civil, todos eles de direito material. Que aí vem, se for o caso, se houver aproximação, pela abertura do artigo 8º, né? Aqui está tratando da procedimentalização disso, né? Mas tudo bem, verificou a hipótese de responsabilidade ou de desconsideração, principalmente de desconsideração, como é que aplica, né? Essa dificuldade que o Código está tentando lidar. O incidente é resolvido aqui por decisão interlocutória e cabe agravo, tá? Uma dificuldade também porque da inexistência de recurso contra a decisão interlocutória no processo do trabalho. E se a decisão for proferida por relator, porque o relator pode suscitar um incidente se essa questão aparecer no tribunal, e ela decidida por relator, também lá cabe agravo interno da decisão do relator. Então não só acontece o incidente no primeiro grau de jurisdição, pode ser instaurado o incidente, apreciado o incidente em grau de recurso. E aí dessa decisão que julgou o incidente em grau de recurso, cabe agravo interno, tá? Acolhido o pedido de desconsideração, e essa é a consequência, a alienação ou oneração, a vida em fraude à execução será ineficaz com relação ao requerente. Então, quem requereu acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, a vida em fraude à execução, será ineficaz contra o requerente. Quem tiver requerido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, poderá depois alcançar aquele bem em mãos de terceiro, porque terá sido, essa venda terá sido, essa alienação terá sido considerada em fraude à execução. Aqui tem algo interessante que eu já quero antecipar para vocês, mas a partir de que momento que começa a valer, qual o marcador da fraude à execução? É a partir do momento que há o requerimento? É a partir do momento em que há a efetiva decisão dizendo que há responsabilidade? Ou é a partir do momento que a demanda originária foi iniciada, lá atrás? E o Código, lá no artigo 792, parágrafo 3º, diz, 792, parágrafo 3º, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, a citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar é da pessoa jurídica mesmo, aquela que contratou a obrigação. A citação dela é que induz a fraude à execução daquele momento, tendo havido um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, a necessidade, faz todo sentido, da imediata anotação no distribuidor, quando o incidente está, para que haja para o terceiro, de boa-fé, notícia e possibilidade de conhecimento do risco da fraude à execução verificada em razão do incidente de personalidade. E aí vou falar com vocês desdobramentos disso ao longo do código, tá? Porque essa é uma matéria efetivamente controvertida, principalmente nesse intercâmbio para cá. Lá já é uma matéria de aceitação difícil.
há enunciados da magistratura lá dizendo também, mas espera lá, na execução fiscal não se aplica, e lá, né, já assim, a magistratura que se reuniu e editou lá alguns enunciados assim, interpretativos do novo Código de Processo Civil, ele falou, o incidente de desconsideração não se aplica na execução fiscal. Ah, bom, então, tudo bem. Embargos de terceiro, que é a defesa do seu patrimônio quando você não é parte na execução, também o incidente de desconsideração reflete lá, ele diz, artigo 674, fala, tem legitimidade para ajuizar os embargos. Inciso 3º, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Então, assim, desconsiderou a personalidade jurídica, alcançou o meu patrimônio, sem que eu tenha sido chamado a responder o incidente, eu vou poder resistir a essa execução através de embargo de terceiro, e não como embargo de devedor. Tá certo? Então, para que eu faça embargos de devedor, ou impugnação, o que for, para que eu me veja parte no processo de execução, eu tenho que ter passado pelo incidente de desconsideração. Do contrário, o legislador continua entendendo que eu sou terceiro. Artigo 790. São sujeitos à execução os bens. Inciso 7º, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. E o código vai de novo. Tá? 790 ele crava. Os bens podem responder, os bens do responsável podem responder se tiver havido um incidente de desconsideração. 792 trata da fraude de execução, que eu já falei. 795 fala do bem do sócio. Esse artigo também é interessante, porque o processo de execução ele tem muita troca, né, com o processo de trabalho, muita troca mesmo. 795 fala, os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. É a regra. Parágrafo 4º. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Então o legislador quer de novo, né? É a 4ª vez que ele fala que precisa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os bens dos sócios respondem? Respondem. Desde que e obrigatoriamente tenha havido um incidente de desconsideração. Parece que ele antevia, principalmente na justiça comum, né? Antes desse trânsito para cá, ele antevia essa resistência lá. O artigo 932, que trata dos poderes do relator, é o artigo que trata do inciso 6º, fala decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este foi instaurado originariamente perante o tribunal. Se o incidente tiver início no tribunal, porque é causa de competência originária ou porque se deu incidentalmente em recurso, cabe ao relator decidi-lo. E, como eu havia adiantado, dessa decisão cabe agravo interno. Vamos aproveitar o gancho do tribunal e depois, conforme o caso, eu volto em dois aqui incidentes probatórios, para que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco sobre essas alterações no julgamento dos recursos de causas chamadas repetitivas. É uma novidade também para a Justiça do Trabalho, tá? É algo que já existe, assim, uma direção que o legislador constituinte indicou lá na Emenda Constitucional 45, em 2004, quando ele estabeleceu a repercussão geral para o recurso extraordinário. Essa direção vem de lá. Depois, em 2006, 2007, ele alterou o Código de Processo Civil e regulou o chamado recurso especial, recurso extraordinário repetitivos, com causas representativas da controvérsia. E regulou no 543B, C, A, B e C, A, repercussão geral, B e C, STF e STJ. Ele regulou o julgamento desses recursos representativos da controvérsia. O Código, nesse caminhar, né, nessa evolução, se percebeu ao longo do caminho, lá por 2010, 2009, que os juizados especiais cíveis estavam fora do alcance dessas decisões repetitivas
porque não cabia recurso direto, como não cabe recurso especial direto da decisão da turma recursal para o STJ. Então o STJ poderia ter indicado a sua jurisprudência para um lado, em matéria de interpretação da lei federal, e os juizados e as suas turmas recursais continuam seguindo para o outro, já que não havia um meio de uniformizar. O STF, então, numa decisão dele, em embargo de declaração, num obterdicto embargo de declaração, disse: assim não pode ficar, enquanto não tiver lei específica que trate dessa questão de uniformização de jurisprudência entre o juizado e a legislação federal, cabe reclamação das decisões da turma recursal para o STJ. E aí uma resolução número 12 de 2009 a 2010 do STJ disciplinou essa reclamação, que não é a mesma reclamação para resguardar a autoridade da decisão, né? É uma reclamação que tem o objetivo também de julgar essas causas repetitivas no âmbito do juizado. E o código, então, nós temos um sistema previsto na lei, no 543C e B do Código de Processo Civil, temos uma por arrastamento, né? Me valendo aí da lembrança, por arrastamento, é essa mesma sistemática, regulada por resolução no STJ para os juizados especiais e sendo aplicada, tá certo? A mesma estrutura, E nós temos, em 2014, essa realidade, que é uma realidade na jurisprudência que se preocupa com a quantidade de processos aguardando julgamento nos tribunais superiores, principalmente da dificuldade de gestão desse acervo e da velocidade, da capacidade de gerir esse número crescente de causas nos tribunais superiores. Essa realidade chegou ao processo do trabalho com a alteração do artigo, deixa eu achar aqui, a Lei 13.015, vou passar para cá, Lei 13.015, que alterou o artigo 896 da CLT e trouxe para o recurso de revista também essa estrutura do julgamento de causas piloto, julgamento de causas repetitivas. Como é que funciona? Aí, então, em 2014 houve essa aproximação com o processo do trabalho, tá? E agora o novo Código de Processo Civil reforça e uma vez fixada a orientação no julgamento dessas causas pelo STF, no controle concentrado e as suas súmulas, pelo STJ, nas suas súmulas e nos casos repetitivos, pelos tribunais de justiça, na assunção de competência e no incidente de resolução de demandas repetitivas, pelo Tribunal de Justiça na súmula em matéria de direito local. Uma vez fixada a orientação, lá está dizendo: os juízes e tribunais observarão. O observarão aí tem sido interpretado como uma vinculação efetiva ou como uma simples guia, mesmo uma orientação, sem alcançar a independência dos juízes e dos tribunais no segundo grau de jurisdição. Essa independência, e aí o legislador foi hábil de não afirmar vinculados, mas orientados, mas em diversos lugares ele mostra que a sua ideia é de vincular a turma toda à decisão da causa repetitiva, porque cabe reclamação a partir de agora se a orientação não for seguida, e aí caberá reclamação, tá? Deixa eu dar um apanhado geral, como essa é a matéria nova, como é que isso funciona, assim, sem apego só para entendermos a dinâmica, e depois nós passamos para o que o legislador está prevendo, tá? Qual é a dinâmica? E aí vou fazer já pegar do recurso especial e do recurso repetitivo. Recurso especial repetitivo é parecido no recurso extraordinário, é essa a ideia que veio para o recurso de revista, é essa a ideia que veio, tá? Com um ajuste ou outro, mas o que eu vou dizer, tem na sua origem a aplicação aqui, e aí chegou no incidente de resolução de demandas repetitivas, que a novidade é um querido, assim, do Código Novo, tá certo? Uma bandeira do Código Novo, assim, uma propaganda que se faz do Código Novo através do incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós vamos chegar a ele, porque provavelmente nessa linha ele vem para a Justiça do Trabalho. Já chegou no recurso de revista, por que não vai chegar na matéria de origem, tá certo?
pode levar um pouco mais de tempo, como levou 8 anos, 9 anos para chegar no recurso de revista, mas ele provavelmente virá. E talvez venha mais rápido até do que isso. Mas como é que é a lógica do recurso especial, repetitivo e extraordinário com repercussão geral repetitivo? Antes da implementação desse sistema de seleção de causa pilotos, todos esses recursos subiam para o Tribunal Superior. Passava na presidência, a presidência admitia ou não admitia, o agravo vinha invariavelmente, ou subia com agravo nos próprios autos, ou subia o próprio recurso quando admitido. Todos subiam. Só que esse volume assustador de recursos para julgar matérias repetitivas no Tribunal Superior fez com que se criasse esse mecanismo de selecionar algumas causas, 1, 2 recursos, que seriam os recursos representativos da controvérsia. Seleciona lá no Tribunal Superior, no STJ, por exemplo, um recurso e afeta esse recurso como recurso repetitivo. E a competência para o julgamento desse recurso se desloca da turma e já vai no STJ para a sessão. Só matéria de direito público já é a competência da primeira sessão. Permanece o relator, mas já se desloca. Isso fez com que esvaziasse muito a utilidade dos embargos de divergência. Que antes, quem acompanha a jurisprudência da justiça comum, assim, o STJ, você tinha um pouco mais de confiança na jurisprudência se fosse julgado em ERESP, né, que são os embargos de divergência, porque já era um julgamento da sessão. Esvaziou o julgamento da sessão porque os repetitivos são julgados lá. No STF, de outro modo, essa seleção de causas e essa, já no próprio tribunal, e a sua submissão ao regime do repetitivo se dá através da atribuição ou não de repercussão geral. E que no STF é feito, assim, as coisas estão próximas, tá? A repercussão geral, ela é um requisito de admissibilidade no STF e ela é também um sinalizador de que o regime do repetitivo será aplicável. Bom, tanto a seleção pode se dar, como agora estamos vendo na Justiça do Trabalho, pelos relatores e presidentes do Tribunal Superior, que mapeiam e identificam causas repetitivas, selecionam 1 ou 2, afeta como sendo recurso representativo da controvérsia, submete ao regime de julgamento repetitivo. E o que ele faz com todos os demais recursos da mesma matéria? Suspende o processamento desses recursos, e se eles estiverem no Tribunal Superior, ele devolve todos esses recursos para a presidência do Tribunal de Origem, para que fiquem aqui na presidência do Tribunal de Origem, aguardando o julgamento, parados, aguardando o julgamento da causa piloto ou do recurso representativo do Tribunal Superior. Para evitar que todos subam, e só lá no STF, no STJ ou no TST se identifique o recurso representativo, a lei autoriza que a presidência do Tribunal de Origem já mapeie a matéria repetitiva, selecione e remeta, afete ao regime e remeta, no caso do recurso de revista, para o Tribunal Superior. Lá no caso do STJ e do STF, remeta esse recurso para o recurso especial ou recurso extraordinário. Lá, principalmente, aqui estou fazendo uma aproximação com o recurso de revista, mas pode ter detalhes diversos, tá? Que eu não conheço assim tão profundamente os detalhes dessa legislação recente. Mas lá, a presidência do Tribunal de Origem remete os recursos que ela entende representativo da controvérsia, e chegando lá, o relator confirma ou não essa atribuição e todos os demais ficam sobrestados. Todos sobrestados aqui na segunda instância, ou no TRF ou no TJ, aguardando o julgamento da causa repetitiva. Sobrestamento que no Código de 73 não tem prazo, e que aqui o regimento interno também, se não me falha a memória, também prevê a não existência de prazo. Sobrestamento que não tem prazo no Código de 73. Há casos com repercussão geral, casos repetitivos no STF, há mais de 5 anos aguardando julgamento. E todos esses processos estão esperando aí se não eletrônico, mas se físicos, sabe Deus onde a presidência dos tribunais estão guardando esses autos. A partir do momento em que o STF e o STJ julgam o recurso representativo da controvérsia, a partir do momento que ele julga essa tese, ele expede comunicação, né, para todas as presidências dos tribunais, para que as presidências determinem a aplicação dessa tese aos recursos sobrestados. E a presidência vai ter que fazer um filtro nesse caso.
E o presidente vai verificar o seguinte, olha, se a matéria, isso no recurso especial extraordinário, tá? Sempre ressalvando aqui a revista que pode ter alguma coisa diversa. Mas o presidente vai olhar, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação fixada no Tribunal Superior? Está de acordo. Então, a decisão proferida pelo Tribunal de Origem vai no mesmo sentido do que é do Tribunal Superior? Sim, a presidência julga prejudicado o recurso. Presidente, julgou prejudicado. Pumba, matou ali. Tá certo? O acordo recorrido está em sentido diverso daquela orientação do Tribunal Superior? É em sentido diverso. O que faz a presidência? Nada nesse momento, além de devolver para o órgão fracionário responsável pelo julgamento, para que ele rejulgue o recurso, seguindo a orientação do Tribunal Superior. E se houver o juízo de retratação que a lei permitiu pelo órgão fracionário, tá certo? Haverá a reforma da decisão lá naquele próprio colegiado, o que já vem sendo aplicado pelas câmaras cíveis e turmas de TRF há um bom tempo, a aceitação da orientação do Tribunal Superior e ajusta-se, conforma-se à decisão, e há possibilidade para outra parte, eventualmente, de interpor ou não o recurso de novo, mas é um recurso que tem vida curta, porque ele não passa do juízo de admissibilidade da presidência. Se, porque não é obrigatório, o órgão colegiado fracionário mantiver a decisão divergente, então a parte aquele recurso de especial extraordinário interposto será admitido e remetido para o Tribunal Superior. Só na hipótese, só sobe então o recurso para o Tribunal Superior, depois de fixada a orientação pelo STJ, pelo STF, no que eu tenho mais vivência, só sobe recurso especial extraordinário na mesma matéria se o órgão fracionário tiver tido oportunidade de se conformar e não ajustou. Aí o recurso que a parte fez sobe e monocraticamente é julgado, provido, monocraticamente, se não houver ainda elementos suficientes para uma evolução, uma superação dessa jurisprudência fixada nos casos repetitivos. Essa é uma dinâmica que a gente já enfrenta há 5, 6, 7 anos de modo diário na Justiça Comum. Quais são os problemas que ela enfrenta? Vinculação à tese equivocada, porque colam, no seu caso, uma etiqueta de uma tese que é muito parecida, mas não é igual. No tributário é muito comum. CMS, base de cálculo, energia elétrica. Até aí, igualzinho. Uma é supermercado, outra é telefonia. Pronto, não dá para aplicar a lógica de uma na outra, porque o supermercado usa energia para manter lá o freezer e a gôndola lá de frios. A energia elétrica usa a telefonia usa energia para prestar o serviço. Aqui é insumo, lá não é insumo. Aqui tem crédito, lá não tem crédito. Mas a tese fixada lá de orientação de repetitivo é CMS, energia elétrica, não cumulatividade. Somos iguais, tá? Supermercado e telefonia. Colou a etiqueta errada, Deus nos acuda. Porque assim, o STJ e o STF, principalmente o STF, falando todos os problemas de vinculação equivocada, ainda que faça eu aqui em cima, no alto da minha competência, eu não conserto. Tudo isso que é questão para ser resolvida relacionado a recurso especial, recurso extraordinário representativo da controvérsia repetitiva, é problema do Tribunal de Origem. E que tem sido tratado e resolvido, em muitos casos, através de agravo regimental, porque acaba sendo decisão da presidência monocrática, quando volta, e é agravo regimental que leva para o colegiado, no caso, órgão especial ou o que for. Então, assim, inunda também o colegiado com agravos regimentais contra a decisão da presidência na hipótese de aplicação e de não ajuste da tese. Quando você falava aí, o pessoal da vice pode me corrigir ali, mas pelo que eu andei lendo aqui na 3.015, quando você falava, o procedimento é idêntico aqui ao que há lá no STJ, ou seja, aquilo que você falava da causa seja afetada lá em cima pelo TST e sobre esta aqui na presidência, no caso aqui é na vice,
e aí fica aguardando o julgamento lá. Se quando for julgado, volta para a turma, se a turma não adequa, analisa a admissibilidade para subir a revista para lá, e aí chegando lá vai ser imediatamente provida. É a mesma coisa. O objetivo é não deixar subir mesmo, tá? Não deixar subir essas matérias. A questão é que, então, essa já é a nossa realidade essa já é a realidade na Justiça Comum de uns 6, 7 anos, que está chegando aqui. Mas o novo código altera isso e dá um passo além. A minha visão é um pouco pragmática para isso, tá? Do passo além, assim. Do ponto de vista dos tribunais. Mas espera aí, vai ficar comigo na vice-presidência aguardando essa encrenca? Assim, eu vou ficar como depósito de autos? Sou eu que vou ficar com isso aqui? Eu não. Porque assim, eu tenho uma visão acadêmica, doutrinária, eu tenho uma visão pragmática de espaço. Assim. Encher os corredores do STF, do STJ, aguardando o julgamento lá, porque a partir do momento que tinha jurisprudência formada, era possível decisão monocrática. Lembra disso lá atrás? A monocrática era autorizada exatamente nessa hipótese. Encheu os corredores do Tribunal Superior, criou-se um mecanismo para que fizesse retenção na presidência do Tribunal de Origem. O volume é tanto que a presidência dos tribunais de origem já não consegue lidar com esse quantitativo de causas. O que fez o que fez o novo Código de Processo Civil, essa mesma lógica que eu expliquei para vocês, mesma lógica, foi levada e expandida para que o incidente possa ser um novo incidente, agora um incidente de resolução de demandas repetitivas. A lógica é exatamente a mesma, só que ele não precisa mais esperar que a causa chegue a ponto de ter revista ou de ter especial extraordinário para suspender o processamento dos recursos. O incidente de resolução de demandas repetitivas vai permitir que se mapeie efetiva repetição, potencial repetitivo de causas no primeiro grau, e o juiz ou as partes já poderão suscitar, juiz e as partes, e a defensoria, a MP, já poderão suscitar o incidente ao tribunal. Começou a ter um foco de repetição de causas, já vai ser possível suscitar um incidente no tribunal, e aí esse incidente de resolução de demandas repetitivas é da competência do tribunal julgar. E a suspensão que o seu relator determinar, ele vai alcançar a área territorial de abrangência daquele tribunal. E o sobrestamento e os autos ficarão onde, nesse caso? No primeiro grau. Assim, porque a logística, imagino que comporte também.